Orei, eu sei que ali apareceu um anjo que estava ali e me guardou a noite toda, me liberta. Aí lembro que eu fui numa outra casa de prostituição, onde que eu me prostituía também, aonde que Satanás sabia o propósito de Deus na minha vida e onde me ofereceu a droga. E eu não resisti, eu aceitei. Naquele momento eu usei e comecei a usar droga demais. Porém, na semana seguinte, ele sabia ainda que Deus tinha um propósito na minha vida. Apareceu uma colega, entre aspas, e me chamou para ir para o alto da São Supena para me prostituir durante a noite. Ficamos a noite toda, nada fiz, nada, não apareceu ninguém para mim. Aí apareceu um enviado de Satanás com uma arma dentro da bolsa e ofereceu droga pra gente. A gente ficou de 3 horas da manhã até 6 da manhã usando droga. Eu sei que chegando umas 6 horas da manhã, eu comecei a dar overdose. E eu fiquei desesperada, porque a minha amiga, entre aspas, ela viu que eu estava passando mal. Eu comecei a ficar com a boca seca, eu comecei a me desesperar. E ali foi onde eu lembrei que Jesus era comigo. Eu falei, Senhor, me salva. Se o Senhor me salvar hoje, eu prometo para o Senhor que eu não colocarei mais isso no meu nariz. Eu sei que o Senhor é comigo. E ali, aquele mal-estar foi cessando, foi passando. Eu consegui ir embora, tomei um banho gelado e melhorei. A partir daquele momento, eu não usei mais droga. A partir do momento que eu falei para o Senhor, que do mesmo jeito que Ele é fiel conosco, a gente tem que ser fiel com Ele. Eu falei, eu não posso mais, porque se Ele falou que, se eu falei para Ele que eu não ia usar mais e Ele me salvou lá, eu não posso mais usar. E também não tive mais vontade, não tive mais aquela necessidade. Nossa, eu preciso. Eu ficava a noite toda, eu ficava a noite toda, eu não dormia, eu usava droga, eu não dormia, eu me prostituía até grávida, para vocês terem noção. Minha mãe não soube disso. Então eu precisei de contar para minha mãe isso, para me contar esse testemunho, porque alguém precisava de ouvir esse testemunho. Porque Deus estava me cobrando de dar esse testemunho, porém eu precisava de conversar com ela, porque nada justo eu contar esse testemunho sem minha mãe saber e ela ficar sabendo de repente assim. Então eu precisei conversar com ela para falar desse testemunho, porque quase morri. Satanás, ele tenta dia a dia tirar minha vida, porque ele sabe do propósito de Deus na minha vida. Porém, quando em 2019 eu vim pra cá, Satanás ainda sabia do propósito que Deus tem na minha vida. Eu vim pra cá em 2019, separei do pai dos meus filhos, deixei os meus filhos pra cá. E quando eu estava a voltar pra Minas, eu falei pra minha irmã assim, minha irmã é testemunha disso. Eu disse pra ela, eu não sei o que eu vou fazer agora, porque eu não estou trabalhando, eu vou voltar pra Minas e vou me prostituir de novo. Vou ter que pagar alguém pra ficar com as crianças pra mim. Só que como Deus já tinha um propósito na minha vida, chegou em Minas, meu pensamento mudou. Deus falou, eu senti um desejo tão grande de buscar Deus que eu falei pra minha mãe que eu preciso de ir numa igreja. Eu preciso ser curada